Olá a todos, sou Bruno Guilherme e hoje vou apresentar o projeto que desenvolvemos para o Tech Challenge. Esse trabalho foi realizado em equipe com Felipe Curjata, Geraldo Francisco, Jean Uema e Pedro Esteves, onde criamos um sistema de autoatendimento para uma rede de fast food. O desafio consistiu em desenvolver um back-end para uma lanchonete em expansão, com foco em dois fluxos principais: o de autoatendimento para os clientes e o sistema administrativo para o estabelecimento. Aplicamos conceitos de Domain-Driven Design e arquitetura hexagonal, o que nos permitiu criar uma solução bem estruturada e adaptada às necessidades do negócio. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto de arquitetura. A gente estruturou nossa aplicação seguindo a arquitetura hexagonal, onde a gente separou o código em camadas. Além disso, a gente usou Domain-Driven Design para modelar as entidades principais: cliente, produto, pedido e pagamento. Através das sessões de Event Storm, a gente conseguiu mapear também os fluxos essenciais e identificar os eventos importantes no processo do pedido. Essa abordagem nos ajudou a alinhar o entendimento da equipe e estabelecer uma linguagem comum. Já para banco de dados, a gente optou pelo MongoDB, porque ele nos deu bastante flexibilidade para trabalhar com os dados sem um esquema necessariamente rígido, facilitando as adaptações rápidas durante o desenvolvimento. E é claro, é uma tecnologia que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Implementamos repositórios que isolam os domínios dos detalhes de persistência, e para essa primeira etapa a gente separou a fila de pedidos totalmente pelo gerenciamento no banco de dados. Legal, agora antes da gente ir para a demonstração de fato das APIs em funcionamento, eu queria convidar vocês para darem uma olhada rapidinho no nosso README. Nosso README ele está devidamente dentro do projeto e ele contém algumas informações interessantes, não só sobre o projeto em si, mas também sobre como rodar o projeto de forma containerizada, né? Então a gente tem todas essas informações dentro do README. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui, ó. Aqui a gente tem uma breve descrição do projeto, inclusive falando sobre qual a stack que está sendo utilizada. Como linguagem nós escolhemos o Java, com o Spring Web Flux. Para banco de dados a gente escolheu o MongoDB e, claro, o Docker como era um pré-requisito do trabalho. Tá? Além disso, nós disponibilizamos aqui também o link para o Miro do nosso Event Storm. Tá? E aqui, inclusive, tem todo o passo que a gente percorreu desde o momento do brainstorm, onde a gente começou a fazer toda a elaboração das partes dos eventos e culminando na parte final do diagrama, que está sendo devidamente descrita aqui na parte de baixo. Aqui embaixo a gente fala um pouquinho mais, né, sobre como que esse processo se destaca, e para não ficar muito delongado, esse texto ele está bem explicadinho aqui no README. Caso tenha alguma dúvida, nós estamos à total disposição, mas basicamente a gente fala do porquê que a gente escolheu determinadas questões, como por exemplo o banco de dados. Por que da escolha do MongoDB? Né? Eu já falei um pouquinho ali no momento da introdução, mas é principalmente pela facilidade de manutenção e de manipulação dos dados, né? Uma vez que a gente vai estar manipulando os dados como documento, além de ser uma linguagem em extremo uso no mercado. Né? Então a gente achou que seria uma linguagem interessante e de melhor funcionamento dentro do sistema. Tá? E aqui embaixo nós temos toda a parte de execução. Temos os pré-recs, né? Onde a gente fala quais são os pré-requisitos para que a gente possa ter esse projeto funcionando. Então é necessário que a gente tenha devidamente instalado o Java 21 como nosso JDK na máquina e também o Docker, para, claro, a gente conseguir executar os arquivos de Docker necessários para que o projeto possa funcionar em amplitude, tá? Vamos agora ver como é que esses projetos funcionam na prática. Vou só me preparar rapidinho. Bacana. Estou aqui com o nosso terminal aberto, e aí o primeiro passo que a gente precisa é clonar o repositório. Eu aqui já estou com o repositório clonado, tá? Então a gente pode analisar quando eu dou um ls. Bacana. Depois disso, o que eu preciso de fazer? Eu preciso, obviamente, estar dentro da página, e aí eu vou fazer um copy
de um arquivo que é o nosso arquivo de variáveis de ambiente, nossos environments, tá? Então, basicamente, eu vou dar um cp, né, do arquivo environment env.example, né, o nome correto é esse, env.example, e aí eu vou criar um arquivo novo chamado env, né, baseado nesse, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou precisar de colocar nesses arquivos as variáveis de ambiente que são utilizadas para conexão com o nosso banco de dados, para que toda a parte de infraestrutura da nossa aplicação ela aconteça de forma correta, tá? Eu vou usar o Vim, mas fique à vontade para usar o que você preferir. Então, eu vou dar aqui um vim.env. O que eu vou fazer? Eu já tenho aqui copiado para agilizar um pouco o nosso processo, tá? Mas aí aqui a gente vai preencher as variáveis de ambiente de forma correta. Então, reparem que eu já coloquei o nome do host, o user, a senha, né, o nome do banco, tudo certinho para que a gente consiga fazer a conexão correta, tá? Então vamos lá, vou dar um writing kit. Tranquilo, se eu der um cat nesse cara, tá ele ali preenchido. O próximo passo vai ser a gente dar o comando docker compose up --build, que é onde a gente vai subir o container e fazer o build da nossa aplicação. Então vamos lá, docker compose up --build. Então repare que ele está fazendo todo o build da aplicação. Maravilha, aplicação startada com sucesso. E a forma que a gente pode utilizar para poder comprovar isso é acessar o Swagger, que é onde está a nossa documentação. Então, se eu vier aqui, prontinho, infraestrutura de pé. O próximo passo que nós vamos fazer vai ser analisar todas as APIs, passar rapidamente por elas, né, para a gente poder entender como que toda a nossa aplicação foi construída, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no nosso Swagger, nós já temos todas as APIs que foram levantadas dentro das nossas sessões de Event Storm, tá? Sendo a primeira delas a API de usuário, depois nós temos a de pedido, a de fila, a de cobrança, né, a parte de pagamento e a de produto. A que eu vou fazer demonstração aqui vão ser duas, na verdade. A de usuário e a de produto, só para a gente deixar um pouco mais dinâmico e mais rápido, uma vez que a gente tem um tempo para esse vídeo estar acontecendo. Tá? Mas todas as APIs e os fluxos eles estão 100% funcionais e observáveis aqui dentro do Swagger, tá? Desde que toda a infraestrutura esteja corretamente up, tá? Então, começando aqui pela API de criação de usuário, tá? Vamos observar aqui no Compass que nós não temos nada dentro de cliente, tá? E aí, eu vou dar um try it out aqui e vou tentar inserir um valor inválido, tá? Aqui nesse dado. E vou executar. Repara que ele fala que ele já retornou. O campo document number deve seguir o padrão de CPF. Se a gente vier aqui e der um refresh, opa, perdão, né? Vamos observar que não temos valor. Na verdade, nem precisava ter dado aquele refresh porque ele é automático, tá? Mas foi só mesmo por vias. Então, o que a gente precisa é de inserir valor válido. A nossa aplicação ela tem essa validação do CPF, tá? Então, eu vou dar um reset. Esse CPF que ele vem como sugestão aqui da nossa API, ele é um CPF válido, então eu vou utilizá-lo. Mas qualquer usuário, qualquer CPF que você imputar que seja um CPF válido, ou seja, se eu vier aqui no gerador de CPFs e gerar um CPF válido, ele vai funcionar, tá bom? Ok, então eu vou dar um execute. Repare que nós temos aqui o usuário criado, tá? Se eu vier aqui no Compass e dar um find, o usuário está aqui, tá bom? Beleza. Então vamos tentar listar esse usuário, vamos tentar buscar as informações desse usuário na API de get, de listagem. Então eu vou vir aqui, vou colocar o document number dele aqui. E quando eu faço a busca, 200. 100% funcional, tá? Então essa API de usuários a gente já consegue ver ela funcionando, toda bacana, tá? A outra que eu vou fazer a demonstração para vocês vai ser a API de produto, tá bom? E mais uma vez,
nós temos aqui uma sugestão de preenchimento quando eu venho aqui na page post, tá? Aqui tá falando burger, mas vamos trocar, vamos colocar aqui, não sei, pizza, tá? Só pra gente mudar o valor e a gente ver que tá 100% funcional, tá bom? Se eu der um execute, mais uma vez a gente vê, né, o retorno 2001, que é o created, e se eu vier aqui no banco de dados e atualizar o meu banco, vamos observar que a tabela de produto foi criada e nós temos os valores de produto. Da mesma forma como eu tinha informado, pizza. Tá vendo? E aí nós podemos também, uma outra forma da gente validar isso aqui, é a gente averiguar a nossa listagem, que é uma listagem pageada aqui, tá? Então não vou colocar informação nenhuma, vou deixar como snack mesmo, somente para a gente poder validar, tá? Vou dar um execute, a nossa pizza aqui. Beleza? Então, já conseguimos observar que o Swagger, né, a documentação ela está responsiva, todas as outras APIs estão funcionando e temos todos os fluxos e as APIs interligadas dentro daquilo que foi, na verdade, discutido pelo time nas agendas que a gente teve relacionado ao Event Storm. Então é isso. Esse projeto nos permitiu aplicar os conceitos fundamentais de arquitetura de software e de DDD em um contexto prático. Nesse material temos as funcionalidades solicitadas, mantendo um código organizado e extensível. No repositório, nós disponibilizamos toda a documentação detalhada, incluindo o Event Storm e as instruções para execução local. Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida sobre a nossa implementação, estamos à disposição. Até a próxima!